faço questão de trazer isso para que as pessoas possam entender, antes de sair por aí falando, né, o que tem na cabeça de um general, seja de qualquer uma das forças. O período é aproximadamente o mesmo. A AMAN forma oficiais para o Exército Brasileiro. Mas você vai ter escola naval, sim, você vai ter as instituições correspondentes das outras forças, na Força Aérea também. Né? Mas é importante você deter, até porque numericamente o maior contingente de generais é do Exército Brasileiro, né, de oficiais generais. A gente também chama de oficiais generais os outros das outras forças também. Você é correto você também atribuir ao nível de generalato. Tá? E o que você encontra dentro da academia é uma formação diferenciada que pensa o Estado brasileiro não como algo temporário, mas algo perene, algo permanente e de importância vital para a existência do próprio Estado. Tá? O pensamento do militar formado, que passa pela academia, é o pensamento de alguém que, diferente das demais pessoas na sociedade que buscam a imediata, é óbvio que as pessoas têm os seus projetos pessoais, mas as carreiras fora do conjunto militar, elas visam o próprio crescimento pessoal em virtude ou do enriquecimento ou da satisfação profissional naquela profissão. O militar, especificamente, ele tem uma devoção, ele tem uma vocação, que é o serviço da pátria. Ele já entra com esse pensamento, ele entra com essa ideia e sai formado com esse pensamento. E só fica até o final se conseguir atender esse tipo de desígnio, né? Que ele escolhe para si, mas depois só permanece se tiver muita vocação. Né? Eu falo isso em decorrência de convívio há mais de 30 anos aí com grandes militares que passaram aí pela academia, não só do Exército, mas também Marinha e Força Aérea, e a gente nota esse espírito preservado, na verdade preservado e cultivado dentro dessas pessoas. Tá? Por isso que é muito difícil o pessoal entender. E muitas das discussões que nós temos aqui fora, na sociedade, essas questões mais comuns, direita e esquerda, enfim, as questões de governo, a política, não são o centro das atenções desses indivíduos. O pensamento é estar preparado para servir aquilo que o povo brasileiro escolher no contexto político. O envolvimento das forças só se dará se houver uma enorme dissonância entre a proposta do Estado Democrático de Direito, por exemplo, né, com a realidade. Aí você pode ter, inclusive, uma auto-inspiração ali dentro das forças para que haja algum tipo de processo ali de complementação. Né? Ou até, porque eu estou relutando em falar a palavra, de intervenção. Mas é preciso você ter uma grande disparidade, uma total anomia, por exemplo, né? Ou uma usurpação do poder, né? Um desequilíbrio total dos poderes constituídos, para que isso possa refletir ali em uma ação auto-infligida, vamos dizer assim, por parte das forças. Né? Então, isso é para a gente ter um parâmetro geral. Antes, é óbvio que não tem só a parte da formação de oficiais, hoje o evento foi esse, com a presença do presidente, e há algumas características especiais da vida do militar, né? Esse é um dos temas principais aqui, e o caráter de servir. Inclusive, um dos pontos que é o caráter de ser espartano. Né? Ou seja, como as forças provêm tanto a questão alimentícia, às vezes até a moradia e as condições de vida, para que o militar não se preocupe com isso para si e para os seus familiares, ou seja, que haja uma preocupação exclusiva com a garantia, né, da soberania nacional, ali, da defesa da pátria, isso também acaba causando um certo grau de normalização financeira de acordo com o posto que ocupa. Mas nada que enriqueça, mas tudo que promova ali o conforto
para que aquele indivíduo tenha como único foco de vida, né, a defesa da pátria. Né? E eu estou falando isso especificamente porque na visita hoje do presidente, nós vamos colocar aqui a fala do presidente, um material muito bacana, mas eu tive acesso ao material aqui, eu não sei se isso está correndo direto nas redes, mas eu peguei isso bem cedo ainda com a equipe lá que está com o presidente. Foi ideia do presidente fazer esse vídeo, né? Já deve estar rodando aí pelas redes também. De como, por exemplo, ele próprio preza pela economia dos recursos do Estado a partir da própria educação e a vivência que teve. Então, vou dar só... Para quem conhece o presidente, eu fui vizinho do presidente no Rio de Janeiro enquanto ele era deputado ali em 2011 até 2013. Vizinho mesmo, do lado, né, de muro, né? E eu gostaria de trazer aqui, porque o presidente é exatamente assim, tanto da sua residência no Rio de Janeiro, nas suas outras condições, a sua vida, quem acompanhou também na campanha viu isso. Mas eu achei importante trazer essa situação aqui, antes mesmo da gente ler aqui o conteúdo, e você analisa aí uma característica que é do presidente da República, mas também é dos militares. Bem, bom dia a todos. Como eu tenho demonstrando, mostrando ao longo das minhas viagens, onde eu pergunto. Aqui, por exemplo, é o quarto dos meus assessores especiais. Eu estou aqui em Resende. Daqui a pouco tem um evento na Academia das Agulhas Negras. Aqui é o meu quarto. Vamos lá, acabou de ver o meu quarto. A visão panorâmica aí. Aqui, quarto presidencial. E do lado aqui, meu quarto de trabalho. Se quiser trabalhar à noite, qualquer problema, vem pra cá. Ok? Aqui tem a visão do meu quarto. Ou melhor, da sala de estar. Vou mostrar aqui. Aqui é a visão do onde eu estou. Natureza na frente, segurança ali embaixo. Vem pra cá, filho. Vou voltar aqui pro meu quarto aqui. Aqueles reclamam, né? Isso aqui é pago com cartão corporativo. Tá? Eu podia pagar sem problema nenhum. Preço do pernoite aqui, R$90. Ok, pessoal? Hotel de Trânsito Oficiais de Resende. Daqui a pouco, o evento de formatura aqui dos jovens futuros aspirantes do nosso Exército Brasileiro. Com muita honra, com muita satisfação, estou aqui e muito feliz. Mais uma vez, obrigado a Deus pela missão e obrigado a vocês pela confiança. Um abraço a todos, até daqui a pouco aí na mão. Valeu. Eu fiz questão de colocar esse vídeo aqui, pessoal. Eu recebi mais cedo. Algumas pessoas já viram aqui, pelo que eu vi. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está chegando aqui. A Silva Sandel viu umas 4 vezes, né? Café com mensagem também. Mas eu achei interessante, para quem acompanha o canal há mais tempo aqui, há alguns meses atrás, no primeiro semestre, inclusive, praticamente todo o período da crise de saúde pública, eu estive aproveitando, né, já que as pessoas não podiam fazer outras coisas, e me aperfeiçoando em alguns cursos, inclusive de origem militar. E aí acabei ficando alojado em alguns equipamentos militares, não é muito diferente isso aí, aliás, até lugares mais simples, né? Mas fui muito bem recebido e é para ter o básico ali. Você acaba convivendo com a turma ali. Quero mandar até um abraço para todo mundo. Não vou identificar aqui, até por questões óbvias, mas o pessoal que sempre me acolheu muito bem. E eu sei que me acompanha, porque o pessoal brincava muito, né? A gente passou muito tempo aí dentro de quartel. E é importante trazer essa parte aí da história do presidente, porque isso também diz muito sobre o cuidado com as coisas do Estado. O presidente faz questão de fazer isso, não é de hoje. Conheço. Os assessores estão ali perto e viajam também com o presidente. Né? Além da turma, mandar até um abraço para o Max ali também, para o Mozart, que sempre está ali com ele. Por exemplo, uma daquelas 3 camas ali, sempre tem um deles ali do lado, né? E faz, inclusive, a proteção pessoal do presidente e o aconselhamento. Né? Além como o Coronel Senna e por aí vai. Um grande abraço a todos. Mas eu achei importante trazer isso, porque o presidente carrega até hoje essa virtude. Diferente de outros presidentes, né, que nós tivemos ali, que gastavam fortunas para fechar coberturas de hotel ali pelo mundo. Eu que participei de diversos conselhos ali tentando acompanhar alguns presidentes, era muito difícil, porque a gente não conseguia, a maioria das vezes, ficar no mesmo hotel que um presidente fica, porque é muito caro.
Já com o presidente Bolsonaro, isso facilita bastante, né? Então, só para a gente fazer um ponto à parte. Mas vamos lá. Eu fiz questão de colocar, vou colocar também um vídeo aqui sobre o dia de hoje. Não ousem roubar a nossa liberdade, pois estamos prontos para defendê-la, diz Bolsonaro. A afirmação foi feita pelo presidente Bolsonaro neste sábado 27, ao participar de uma cerimônia militar em Resende. Bolsonaro participou da cerimônia de entrega da espada e declaração de aspirantes da turma Rosa Fonseca, da Academia Militar das Agulhas Negras. Aí está a imagem, né, em destaque. Vou até destacar rapidamente, o maior inimigo veste toga. Por vocês, jovens aspirantes, agora integrando o Exército Brasileiro. Passa uma enorme responsabilidade, maior até do que defender a vida dos nossos cidadãos, defender a nossa democracia, a nossa liberdade, disse Bolsonaro. Juramos dar a vida à pátria e este juramento está muito vivo, afirmou o presidente da República. Não ouse roubar nossa liberdade, pois estamos prontos para defendê-la. Nós, militares, respeitamos a nossa Constituição. Acredito plenamente nisso. Inclusive, já falei outras vezes aqui. Né? Tem muita gente que se anima com determinados processos de ruptura. Era preciso estar acontecendo algo muito, muito diferente do que ocorre ainda hoje. Temos, sim, problemas dentro da nossa democracia. Está doente a democracia brasileira. Tem gente que ainda vira agora e vai dizer assim, não, nós não temos democracia. Você não tem ideia. Tem uma democracia adoecida, mas que ainda está aí. O dia que a gente puder falar que não tem democracia, primeiro que você nem vai estar me vendo aqui, porque a liberdade será inteiramente cerceada. Eu já vivi em alguns países, por períodos curtos, é óbvio, onde democracia não existe, irmão. Você não tem ideia. Né? Mas é óbvio que a nossa está adoecida, está distorcida, inclusive, por componentes do próprio sistema que deveriam protegê-la. Tá? Dona André aqui, 1000 likes, rumo a 2000 likes, dá like aí, pessoal. Tá estranhamente demorando, pessoal, aqui a subir aqui, por conta do tema aí, falando de militar, e a plataforma não ajuda, então dá uma força. Tá? Então, fiz questão aqui de colocar outra questão aqui já dentro, né, da própria visita do presidente hoje lá. Formação militar foi mais dura que a presidência, diz Bolsonaro. O presidente Bolsonaro presidiu hoje, né? Aí de novo volta o tempo. Né? Durante a fala do presidente, relembrou os 4 anos necessários para a conclusão do curso e comparou a jornada da presidência. Ele coloca: eu até hoje guardo os ensinamentos que aqui aprendi. Nos momentos difíceis à frente da presidência da República, eu vejo que o que passei por aqui e me conformo dizendo, aqui foi mais difícil. Eu também não duvido. Bolsonaro também exaltou as 23 mulheres que integram a turma e que se formam mostrando para todos, né, nós, que quem tem garra, determinação, força de vontade, coragem e fé consegue atingir os seus objetivos. Parabéns a todos. O presidente atribuiu ao Exército Brasileiro suas conquistas pessoais. Esta formação marca a vida de todos nós. Essa formação nos fará vencer obstáculos. Lembre-se de uma coisa, o que for possível nós faremos, o que não for, entregaremos na mão de Deus. Ele no dia a dia nos dá exemplos de superação, afirmou. Bom, todo mundo já sabe, aí você nota aí ao lado do presidente Bolsonaro, o general Paulo Sérgio, mandou até um abraço, estive com o general Paulo Sérgio anteontem, né? No evento de homenagem às Forças Armadas. Quem acompanha aqui o canal viu, se não, assista o vídeo que nós fizemos logo após o evento aqui em São Paulo, participamos com todos o alto comando das Forças Armadas, os comandantes, só não estava presente o tenente brigadeiro Batista Júnior, porque estava na Suécia recepcionando lá os GRIP, mas estavam lá os representantes da Força Aérea também. Duração. Sob sol forte, cerimônia de formatura, né, dos 391 novos aspirantes a oficial do Exército durou aproximadamente 1h30. No movimento dos aspirantes receberam a espada de Duque de Caxias. Bolsonaro desceu do palanque das autoridades e foi cumprimentar e tirar fotos com os familiares. Ele tem feito isso reiteradas vezes aí, durante os anos. Ele ficou cerca de 20 minutos no pátio. Na cerimônia também estavam presentes o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Defesa Walter Braga Neto, e os comandantes das 3 forças, além de outros generais. Que a formação, vou trazer o vídeo aqui para vocês nesse momento, e no retorno do vídeo eu farei algumas considerações aqui sobre o tema. Tá? Nesse momento, mais de 1000 pessoas online aqui na nossa live.
Deixa eu colocar só o vídeo aqui e a gente... Jovens aspirantes do Exército Brasileiro e de nações amigas. É um dia de festa, de comemoração e também, por que não dizer, de recordar os 4 anos que vocês passaram por essa casa. Quem tem essa formação sabe das dificuldades, sabe o que é ter um amigo e precisar dele, bem como ajudar quem está ao seu lado. Sabe o que é lealdade, humildade, disciplina e uma coisa muito importante que vocês não devem esquecer jamais: gratidão. Nós não fazemos nada sozinhos. Sempre tem alguém nos ajudando. Um pai, uma mãe, um tio, um amigo, um companheiro. Hoje é um dia de superação. Hoje somam-se a nós um grupo de 23 mulheres, mostrando para todos nós que quem tem garra, determinação, força de vontade, coragem e fé atinge os seus objetivos. Parabéns a vocês todas, porque a vocês, jovens aspirantes, agora integrando de fato o nosso Exército Brasileiro, passa uma enorme responsabilidade, maior até do que defender a vida dos nossos cidadãos, é defender a nossa democracia e a nossa liberdade. Muito obrigado por existirem. Deus, pátria, família. Bom, pessoal, deixa eu trazer aqui, e aí agora gostaria de fazer um paralelo aqui, porque para tirar algumas dúvidas que as pessoas têm com relação ao pensamento do militar. Primeiro, enquanto as questões de governo são questões sazonais e são questões temporárias, né? Você tem ali períodos de 4 ou 8 anos, a gente até brinca, diz que o mandato de um governante, na verdade, é de 8 anos, mas ele é renovado no meio. E se não renova é porque não foi bom. Tá? Então você precisa renovar ali no meio. Isso dá 8 anos de governo. Ao contrário disso, as Forças Armadas pensam as questões de forma muito perene. Eu digo isso porque, trabalhando próximo ali aos militares aí por quase 30 anos, pelo menos dos meus 30 anos, na verdade, de vida profissional, ali, sempre dedicado à segurança privada, à segurança pública e também defesa, pelo menos 20 foram muito próximos ali aos militares. Né? E o que a gente percebe é que tudo que se projeta ali é visando o Brasil para 50 anos para frente. Então você tem uma linha de visão, uma linha de pensamento que vai muito além daquele voto que nós damos ali a cada 4 anos. E como há estabilidade na carreira militar, e é importante que seja assim, né? O Brasil mantém algumas carreiras que são de Estado, a carreira militar é uma carreira de Estado, a Receita Federal, as mais conhecidas são o próprio militar e a defesa e as relações exteriores. Mas nenhuma das outras carreiras de Estado é tão intensa quanto a sua formação e preparo, quanto a carreira do militar. Né? Porque ela vai desde o estudo à prática, desde a formação feita dentro da própria academia. E o pensamento ali é sempre voltado para a defesa da pátria. Eu já trouxe um vídeo aqui, quem já é mais antigo aqui do canal vai lembrar, sobre o mea-culpa que fez o Partido dos Trabalhadores quando do impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff. E uma das avaliações, né, da autoavaliação que o PT fez foi justamente ter falhado, na visão deles, né, que bom para nós, mas que ruim para eles, falhado na mudança, na modificação dos currículos das academias militares, para que o foco, que é a Pátria Brasil, se transformasse na doutrina socialista.
ou marxista, ou comunista, como você desejar chamar. Foi uma das falhas apontadas pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Então, não veja nunca o militar como alguém igual ao indivíduo comum da sociedade. A formação é outra. Eu estive há cerca de 3 dias, como falei agora há pouco, em um jantar que nós oferecemos. Eu faço parte do Condefesa, o Conselho de Defesa aqui. Nós nos reunimos aqui na Fiesp todo mês, né? E basicamente fazem parte desse conselho ex-militares e pessoas ligadas à indústria de defesa, e temos a presença constante de militares da ativa, inclusive os seus comandantes e ministros da defesa, e fizemos um jantar em homenagem aí às Forças Armadas. E conversando fazia tempo que esse tipo de evento não acontecia em virtude da crise de saúde pública, agora a coisa está um pouco mais dilatada, né? E durante a crise de saúde pública esse evento não ocorreu. E a gente retomou ali as conversas, e você nota, e eu principalmente ali, só corroborei tudo aquilo que eu mesmo venho falando aqui. Há uma distância do pensamento, há todo um universo voltado para o Brasil que não enxerga o cotidiano. E eu falo isso de forma positiva, porque deve ser assim. Porque deve ser assim. Se você se envolver com a rotina, você vai politizar as forças. Porém, é inegável que o fato do governo atual, do próprio presidente, ser oriundo das forças e ter as bandeiras que o presidente Bolsonaro sempre defendeu foram as de segurança pública e das Forças Armadas, né, faz com que seja a melhor oportunidade para que haja uma otimização das próprias forças, até a modernização das mesmas. Então é óbvio que o assunto da política ali também circula. Mas pode ter certeza que é muito diferente desse debate diário que nós temos aqui. É uma visão totalmente diferente. É difícil colocar aqui numa live aberta algumas peculiaridades. Eu costumo conversar um pouco mais sobre isso lá na área de membros, até pela abrangência, né, do debate. E a gente nota, né, o quanto pode contar com as Forças Armadas enquanto povo, mas o quanto nós precisamos alcançar as Forças Armadas enquanto informação. Aí já é uma fala minha aqui, um pensamento meu pela proximidade, de que há uma distância basilar dentro das forças, o próprio conservadorismo, não há nenhum tipo de radicalismo dentro das Forças Armadas, e o quanto ainda existe uma conexão com coisas do passado. Uma delas é se informar pela imprensa. Eu não tenho dúvida disso. O fenômeno das redes sociais ainda é algo novo. E nós somos responsáveis por tornar esse assunto mais palatável. Quando eu digo nós, é todo produtor de conteúdo e esse debate que nós fazemos aqui, para que seja compreensível pelas forças. É impressionante. Nesse ponto, o canal Pátria e Defesa tem feito esse papel, mas ainda somos uma gota no oceano. Pode ser muito mais ampliado, mas o importante é estarmos persistindo nisso. Tá? Pois bem, as pessoas, por exemplo, não entendem que o presidente Bolsonaro assumiu em 2018, ou não entendem, não tem essa informação, mas que toda a base de atuais generais ligados ao governo, né, ligados aos comandos, desculpa, ainda são de gestões anteriores. E mesmo com essa forte conexão com o Estado e não com os governos, mas também são seres humanos. Imagina o quanto é importante promover a reeleição do presidente Bolsonaro. A cada ano do universo de 400 generais, o Brasil tem em torno de, eu acho que alguma coisa, eu vou falhar nesse número, tá, pessoal? E nem pretendo ser objetivo, mas em torno de 400 oficiais generais, entre 2, 3 e 4 estrelas das 3 forças, e isso é muito pouco, é muito otimizado. Vou dar só um exemplo para vocês. O Brasil tem 213 milhões de habitantes e em torno de 400 oficiais generais nas 3 forças. Quem tem mais é o Exército, conta com mais de 100. Olha, eu acho que nem chega em 400, pessoal. Acho que em torno aí de 300 oficiais. Dos seus vários esquadros. Se você pegar um país como a Venezuela, para 30 milhões de habitantes, eles têm 2 mil. Então, ou seja, para praticamente aí 15% da população,
a Venezuela tem 10 vezes mais o número de generais. Né? Quase 10 vezes. Então, nós estamos bastante otimizados. É muito especial chegar ao nível de general aqui no Brasil, seja para qualquer uma das forças. Eu estou economizando a palavra general, mas você sabe que na Marinha é o almirante e na Força Aérea é o brigadeiro. Para ficar mais específico aqui, só na área de generais você tem o general 2 estrelas, que é de brigada do Exército, general de divisão, que é o 3 estrelas do Exército Brasileiro, e o general de Exército do Exército Brasileiro, que é o 4 estrelas. Na Marinha você tem o 2 estrelas, que é o contra-almirante, o 3 estrelas, que é o vice-almirante, e o 4 estrelas, que é o almirante de esquadra. Na Força Aérea, você tem o brigadeiro do ar, que é o 2 estrelas, o major brigadeiro, que é o 3 estrelas, e o tenente brigadeiro, que é o 4 estrelas. Só para ilustrar. Ao todo, aí você tem em torno de nativa aí de 300 pessoas. É muito pouco. Na Marinha e na Força Aérea abaixo de 100, e no Exército é um pouco acima de 100. É o que você tem aí no universo atual. Mas essas pessoas são renovadas a cada ano. A cada ano que passa, o Exército, as Forças Armadas, você não cresce elas em termos de comando, a não ser que haja um novo comando a ser criado. Mas é muito raro. O que acontece é a substituição. Ou seja, a cada ano, 4 estrelas vão à reserva, 3 estrelas vão à reserva, 2 estrelas vão à reserva e novos surgem. O presidente precisa de pelo menos, e como cada uma dessas etapas dura 4 anos, o presidente precisa de pelo menos 4 anos para substituir aí uma boa parte do grupo. Ou seja, pessoas que passaram pela conexão maior com com o que a gente discute atualmente no país. É bem complexo isso, inclusive de ser explicado. Mas a cada ano que passa, a influência de um presidente, olha o que eu vou falar aqui, pode ser até um pouco delicado, é maior sobre as forças. No primeiro ano, é uma herança dos últimos 8 anos. E aí você vai substituindo. E isso faz parte também da própria oxigenação, né, do sistema. Mas lembrando que o presidente é tão somente responsável por chancelar a indicação do alto comando. Não é o presidente que efetivamente escolhe quem são os próximos generais, mas sim quem escolhe dentro de uma lista de recomendações que o próprio comando faz. Pode sim o presidente tomar uma decisão contrária, mas dificilmente, olha que eu vi inclusive isso acontecer nos governos de esquerda, é contrariado a escolha do alto comando. Então, como uma instituição de Estado, há muita independência. Mas é óbvio que aqueles que são mais radicais, e isso é importante, com relação ao que é a escolha do povo no momento, porque o que é o presidente da República, para você entender? O presidente da República não é uma figura que cai de paraquedas, ele é a escolha do sentimento da população, ele é a fotografia do sentimento da população naquele período. Diz que o fruto não cai muito longe da árvore. Da mesma forma, o presidente eleito jamais vai ser alguém desconectado com o que pensa a sociedade naquele momento. Eu poderia levar esse assunto por muito tempo aqui, porque você vai dizer assim, poxa, então por que até recentemente nós tínhamos a esquerda, lá o PT à frente? Porque assim como a maioria da população caiu no canto daquela sereia naquele momento. Nós acreditávamos, aliás, o Partido dos Trabalhadores se vendia como uma solução, né, para a igualdade, para que as pessoas pudessem ter mais liberdade e para que a austeridade permeasse. É porque você que é mais jovem não lembra, mas essa era a história lá atrás. O problema é que, como a população viu, num dado momento, que aquilo não se fazia verdadeiro, tirou eles do poder pelo voto. Né? Teve até um processo no meio do caminho, mas, na sequência, houve uma eleição e eles não puderam retornar. Da mesma forma, o presidente, enquanto se mantiver coerente com o discurso que o elegeu, vai permanecer. O que faz um partido ou um governo não prosperar é essa desconexão. O problema é que o próximo governo herda essa visão militar do passado.
até que ele possa implementar a fotografia do povo. Qual é a necessidade, qual é o pedido do povo nesse momento? Então é impossível pensar em qualquer disruptura nesse início de processo, pessoal. E nem é desejável. O que eu estou explicando aqui é muito delicado. Mas eu procurei fazer uma conexão do porquê a nossa certeza de que algo extraordinário iria ou não acontecer após, por exemplo, o 7 de setembro. Você simplesmente sequer tem essa base. A cada, se eu não me engano, são 2 vezes no ano, há uma renovação dos oficiais generais. Aí a coisa vai modificando até que não precise sequer ter uma disruptura. Essa é uma leitura fácil, estratégica de se ter. Porque o espírito daqueles que chegam representa mais o momento que a população vive na atualidade. Então, assim, aqueles que tinham a expectativa de que com 1 ano, 2, nós teríamos algum processo de ruptura, eu acho impossível. E o que eu acho que a tendência é que o governo atual vai implementando as mudanças, desde que se mantenha coerente, alcança a renovação para um 2º mandato, renova o parlamento, que traz também o espírito do povo, e aí sequer você precisa de um processo de ruptura. Se essa equação desandar, olha, pessoal, isso que eu estou falando aqui pode parecer confuso, reveja se você não entendeu. Porque eu acho que dificilmente você vai encontrar essa análise em outro lugar. E tem mais. Eu estou fazendo uma análise com conhecimento interno e dos personagens. Eu não estou aqui vindo com ímpeto de um espírito de mudança. Estou vindo com ímpeto de um espírito de experiência sobre as pessoas que hoje têm esse poder no país. E a forma com a qual eles enxergam a estabilidade do Estado. A força preza pela estabilidade do Estado. E o que nós vamos encontrar após um processo de reeleição do presidente Bolsonaro, com a renovação da Câmara, é um Estado que se corrige, onde as forças que estão destoando do princípio democrático são naturalmente excluídas e pontualmente excluídas, e não um processo de ruptura. Só tem uma maneira de ter uma disruptura. Se tudo isso, se essa engrenagem que eu acabei de explicar aqui, desandar. Aí pode ser pela própria incompatibilidade do governante com o seu próprio eleitor, isso acontece. Por exemplo, eu acredito que o Estado de São Paulo, por exemplo, não dará uma nova chance ao atual governador do Estado de São Paulo. Ele, aliás, hoje é uma das matérias que nós vamos tratar aqui, ele vai lá buscar sair do governo, porque sabe que será derrotado para o governo, para tentar uma presidência para a coisa ser menos vergonhosa, porque se desconectou com o próprio público que ele elegeu. Se apresentou como alguém liberal, de direita, conservador, e se mostrou alguém muito próximo da tirania, se é que não preencheu essa vaga. Já o presidente Bolsonaro tem se mantido, pelo menos, comprometido com a questão da liberdade, com a defesa dos direitos e garantias fundamentais, com respeito à própria Constituição e com o respeito à vida e às liberdades de uma maneira geral. Aliás, está aqui, olha, na sua fala de hoje. Não ousem roubar a nossa liberdade, que é o valor, o presidente defende isso e eu também, tão ou mais importante do que a própria vida. Há quem diga que sem liberdade nem vale a pena viver. Então eu quis fazer essa análise aqui, é uma análise não muito simples de entender para quem não tem esse contato com a parte militar, mas que busca o esclarecimento para que as pessoas tenham de não criar expectativas, já que a melhor solução é dentro do processo que nós já estamos construindo, que naturalmente e pontualmente você vai expurgando aqueles que tentam corromper o sistema. Tá? Em via de regra, o pensamento geral nosso aqui é: troca tudo em 2022, que a gente vai corrigindo passo a passo. O povo já pode contar com os militares no Brasil. Mas a gente precisa resolver internamente, inclusive pelo voto, quem serão as pessoas que estarão ocupando o sistema a nosso favor. Se escolhermos mal, teremos um mau sistema. E eu sei que alguém vai falar, mas meu Deus, esse sistema como está hoje, são as ferramentas que nós temos para modificação. Temos que saber aproveitá-las. Reclamar menos, agir mais, apresentar muitos nomes, lutar por esses nomes e fazer com que
eles possam ter a oportunidade, a chance, né, de substituir aqueles que estão lá e não servem. É esse o caminho. Não é o mais fácil, não é o mais engraçado, não é o que dá mais like. Mas eu vou dizer uma coisa. Vocês não estão cansados de ouvir muita gente falando que toda semana vai acontecer algo fantástico e o que acaba ocorrendo é que nós vamos trilhando um caminho de construção que é lento e permanente? Vamos despertar, pessoal. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Eu respeito todo mundo e as opiniões de quem tá. Mas o que no final nós vamos vencer é com as ferramentas que nós temos. O sistema está preparado para nos obedecer desde que a gente saiba trilhar. E ele nunca é rápido. A disruptura não é desejável. Já expliquei isso aqui algumas vezes. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, talvez não entenda e até me julgue aí, me xingue por isso. Mas você pode viver eternamente um mundo de ilusão. Eu procuro trabalhar esse processo dentro daquilo que eu efetivamente convivo e tenho condições de opinar. Tá? Então eu quis trazer esse assunto aqui, nem é um assunto muito para live aberta, é um assunto que dá pouca visualização, pouco like, mas é dessa forma que nós vamos mudar. Você duvida disso? Pergunte ao presidente. O que você acha que ele está fazendo hoje? Conecte isso que nós conversamos com as falas do próprio presidente Bolsonaro. E aí talvez você comece a entender mais quais são, né, e como cada um dos movimentos que ele faz ali nesse xadrez nacional. Tem muita coisa envolvida. Bom, esse assunto, espero que vocês tenham gostado. Gostou da análise, gostou aqui da forma com que a gente aborda? Dá like, se inscreve e compartilha. Eu sei que esse é um tema muito difícil, muito áspero. Inclusive, não é um tema para você tratar de forma muito aberta, porque as pessoas, a maioria não está preparada. As pessoas estão raciocinando com o coração. O coração é para sentir. As decisões têm que ser tomadas aqui, ó, levando em consideração o seu sentimento, mas com a razão para que os sentimentos não nos levem a uma derrocada e aí beneficie o próprio inimigo. É muito estratégico isso, pessoal. A gente tem que interpretar as coisas da forma como elas são. Então, se você está gostando aqui do canal Pátria e Defesa, dá like, se inscreve e compartilha, tem muito chão. Eu vou te dar uma notícia boa, a gente vence no final, mas vence com paciência e estratégia, como o presidente Bolsonaro vem trilhando. Aquele que tenta atropelar o caminho natural das coisas acaba por destruí-lo. A gente vai vencer isso da maneira certa. Pode ter certeza disso.